França coloca 54 departamentos em alerta vermelho e 35 em alerta laranja devido à onda de calor. Peter Magyar recebe grupo de Visegrado. Líderes da Chequia, Polónia, Eslováquia e Hungria reiteraram compromisso com a Aliança da Europa Central. Funcionários da União Europeia reúnem-se com delegação talibã para acelerar as deportações de afegãos. Avaria no sistema de comunicações da rede ferroviária alemã paralisa comboios e deixa milhares de passageiros retidos. França colocou 54 departamentos em alerta vermelho e outros 35 em alerta laranja devido às temperaturas excepcionalmente elevadas para esta semana. De acordo com o Serviço Meteorológico francês, as temperaturas diurnas vão rondar os 40 e os 42 graus Celsius, enquanto as mínimas noturnas deverão situar-se entre os 18 e os 24 graus Celsius na maior parte do país. No total, mais de 90% da população francesa está exposta a um calor extremo e excepcional. Os alertas surgem depois de terem sido registadas pelo menos 40 mortes por afogamento em França, ocorridas enquanto as vítimas nadavam em zonas sem vigilância para procurar alívio da onda de calor que assola o país e outras partes da Europa. Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro francês afirmou que as vítimas mortais registadas desde quinta-feira eram, na sua maioria, jovens. Entretanto, a Espanha deu início ao verão, com grande parte do país em alerta devido às temperaturas que se prevê que rondem os 40 graus Celsius. Na capital, Madrid, turistas e residentes procuraram sombra, bebidas frescas e gelados para se refrescarem. Prevê-se que a onda de calor continue a assolar Espanha, pelo menos até quarta-feira, enquanto a Bélgica, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido continuam a registrar temperaturas muito elevadas. Mais de 2.000 pessoas morreram em toda a Europa por causas relacionadas com o calor nos últimos 4 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria das mortes era evitável. A Justiça belga pediu ao Parlamento grego para levantar a imunidade do ex-comissário da União Europeia, Dimitris Avramopoulos, com vista à execução de um mandado de detenção. As autoridades belgas afirmam que Avramopoulos recebeu dinheiro de uma rede criminosa ligada ao escândalo Qatargate, um esquema de subornos envolvendo o Qatar e Marrocos, que atingiu o Parlamento Europeu em 2022. O ex-comissário argumenta que a sua participação na organização Combate à Impunidade era honorária e que recebeu um parecer positivo da Comissão Europeia. Quando o escândalo do Qatargate rebentou, em dezembro de 2022, o ex-comissário esclareceu que a remuneração que recebeu da ONG foi declarada e tributada na Grécia. Em comunicado, Avramopoulos deixa claro que não fará uso da sua imunidade parlamentar e acrescenta que irá recorrer à justiça grega para investigar a questão. Dimitris Avramopoulos demitiu-se da organização assim que foi informado sobre os desenvolvimentos relativos ao escândalo Qatargate em Bruxelas. O V4 está de volta. Foi com estas palavras que o primeiro-ministro húngaro iniciou a sua conferência de imprensa após a cimeira do grupo de Visegrado, em Budapeste. A Aliança de 4 países da Europa Central celebra este ano o 35º aniversário, mas tem-se enfraquecido ao longo dos últimos tempos. Os líderes da Chequia, Polónia, Hungria e Eslováquia garantem que são tempos passados, com o grupo a ganhar agora novo fôlego e foco. Kiemelten foglalkoztunk az Unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. A Eslováquia assumirá a presidência do grupo em julho, substituindo a Hungria. Sme veľmi silní. Chceme byť opäť veľmi silní. 4 krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu. Slovenské predsedníctvo prichádza v náročných časoch. A možno neformálne stretnutie, ktoré sme mali pred plenárnym zasadnutím, ukázalo. Mas nem tudo foi união. Fora dos acordos alcançados durante a cimeira, ficaram os decretos de Benes, questão histórica que tem gerado polémica entre húngaros e eslovacos.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, ha jól végzik munkájukat, később majd úgy fognak erre az időszakra visszaemlékezni, mint amikor a térség országai felismerték erejüket és közösen alakították Európa jövőjét. Kónya Rita, Euronews, Gödöllő. Funcionários da Comissão Europeia e de 15 Estados-membros do Bloco reuniram-se discretamente com uma delegação talibã na terça-feira em Bruxelas para acelerar a deportação de migrantes afegãos. Os países europeus são frequentemente incapazes de repatriar estas pessoas, dado que as autoridades afegãs não as aceitam de volta. It will also be an opportunity for member states and for member states at technical level to establish contacts, because it will be those member states that will have to carry out returns, and that have to also be in touch themselves. And again, we speak here in the very first place about persons who pose a security threat and about serious criminals. Ativistas da ONG de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, exibiram uma faixa onde se podia ler a palavra vergonha em frente à Comissão Europeia. On est au-delà du scandale. On est véritablement dans l'ordre du crachat au visage des valeurs prétendument portées par l'Union européenne et par la Belgique qui prétendent défendre le droit international, les droits humains, alors que là, elles se compromettent avec un régime qui est complètement liberticide, qui piétine les droits humains chaque jour et qui le fait de plus en plus. A Bélgica afirmou que emitir vistos à delegação não implica o reconhecimento dos talibãs. O confronto público entre o presidente polaco e o presidente ucraniano compromete a unidade política e faz o jogo da Rússia, alertou a Comissão Europeia à medida que as tensões se intensificam. If there's something we have learned over the past 5 years, facing this unprovoked war in Ukraine, is that unity is our strongest tool, and anything that undermines that unity, including disputes, in this case between a member state and Ukraine, is not helpful. As tensões aumentaram desde o final de maio, quando Volodymyr Zelensky assinou um decreto que atribui o nome do exército insurgente ucraniano, também conhecido por UPA, a uma unidade militar. O UPA é admirado na Ucrânia pela resistência contra a União Soviética. Já na Polónia, o UPA é considerado responsável pela morte de dezenas de milhares de polacos, um acontecimento que Varsóvia considera um genocídio. Em resposta, o presidente nacionalista da Polónia anunciou na sexta-feira que iria retirar a Zelensky a Ordem da Águia Branca, a mais alta condecoração da Polónia. O confronto surge apenas alguns dias antes da Polónia acolher a Conferência para a Recuperação da Ucrânia. Zelensky, cuja presença era esperada, não vai comparecer na cerimónia. A rede de comboios da Alemanha ficou paralisada na terça-feira devido a um problema num sistema de comunicações. A perturbação deixou passageiros retidos por todo o país. Os comboios ficaram parados nas estações enquanto os viajantes faziam longas filas nos balcões de informação, tentando descobrir como chegar aos seus destinos. We came here, and as soon as we came, we saw a bunch of unhappy faces, and no one was speaking English. And on the sign, it said something completely in Deutsch. No information. They are just saying like, "Oh, please, you have to wait." But we are still here waiting. Quase 2h30 depois de ter comunicado pela primeira vez a falha, a principal operadora ferroviária nacional, a Deutsche Bahn, afirmou que o problema tinha sido resolvido. A empresa referiu que se tratou de uma situação a nível nacional com o sistema utilizado para a comunicação interna na rede ferroviária. Como compensação, a Deutsche Bahn anunciou durante a falha que iria oferecer vouchers de táxi e de hotel aos passageiros. Todos os anos, com o início do verão e a época balnear, milhões de turistas começam a sonhar com o mar. Os países mediterrâneos e com longas zonas costeiras são um destino comum, mas estão em alerta devido à possível proliferação de bactérias na água. A mais temida é a víbrio, também conhecida como bactéria devoradora de carne. Alimentada pelo aquecimento global, este micro-organismo é capaz de provocar infecções de pele graves e até mesmo sepsis. I want just to say that something very important, that the Mediterranean isn't a victim
of climate change. It is a preview of it. Este fenómeno está a ocorrer em várias partes do litoral europeu, onde o aumento da temperatura da água, a diminuição da salinidade das zonas costeiras e a pressão do turismo criam um ambiente favorável para estas bactérias. O risco não é apenas de saúde, mas também económico. O encerramento de praias em plena época alta tem um impacto direto no turismo, um dos principais motores da economia da região mediterrânica. On our shores, the coastal line isn't part of the economy. It is the economy. Os especialistas alertam que estes episódios poderão intensificar-se nos próximos verões se o mar continuar a aquecer, transformando a costa europeia num dos principais indicadores em tempo real das alterações climáticas. So the bacteria aren't the story. They are the messenger. The story is a sea pushed out of balance by the heat and pollution at once. Ao segundo jogo, Portugal fez uma mão cheia de gols e fez esquecer o desaire do empate face ao Congo. Desta vez, frente ao Uzbequistão, Cristiano Ronaldo brilhou, abriu o marcador aos 6 minutos, repetiu o feito ao minuto 37. Pelo meio, Nuno Mendes também marcou desta vez de pontapé livre. Já na segunda parte, Portugal fez mais 2 golos na baliza uzbeque, primeiro com um autogolo do guarda-redes Nematov e depois com um potente remate de Rafael Leão, que saltou do banco para os golos. Resultado final 5-0.